Uma garota humilde entrou no carro do CEO milionário, pensando que era um Uber, e acabou conquistando seu coração. Antes de começarmos a história, deixe um comentário nos contando de qual cidade você está assistindo. Aproveite a história. Grace Stone estava vivendo um daqueles dias que pareciam uma pegadinha do destino. A chuva castigava as ruas da cidade. Seu guarda-chuva barato havia se rendido ao vento. E o celular, sua única salvação, piscou um alerta de bateria fraca antes de apagar de vez. Ela acabara de pedir um Uber para ir ao trabalho, mas agora, encharcada e em pânico, não tinha como rastreá-lo. Perfeito, resmungou enfiando o aparelho morto na bolsa. Era o dia da estreia do novo CEO na Stonebridge Corporation, e se ela não chegasse a tempo, seu emprego temporário iria por água abaixo antes mesmo de ela esquentar a cadeira. Ela estreitou os olhos contra a chuva, o coração batendo como um tambor em desfile. Um carro preto brilhante encostou no meio-fio, os faróis cortando a névoa cinzenta, igualzinho ao que ela vira no aplicativo antes do celular traí-la. O alívio a inundou. "Obrigada, universo!" exclamou abrindo a porta com força e se jogando dentro, o guarda-chuva molhado pingando nos bancos de couro impecáveis. Vai, tô atrasada. Primeiro dia do novo CEO, apresentação importante, e se eu não chegar logo, já era meu emprego. Pisa fundo." O homem no banco do motorista virou a cabeça devagar, como uma estátua ganhando vida. Vestia um terno impecável, os olhos cinzentos firmes e sem piscar, o rosto sério com um toque de irritação. Grace mal reparou. Estava ocupada demais despejando palavras. "Eu sei, o trânsito tá horrível, os sinais estão contra mim, mas por favor, segue reto e vira à direita depois daquele café com nome francês chique. Aliás, os croissants de lá? R$ 9. Comi um ontem e ainda tô quebrada e revoltada." Ele piscou. Uma vez, duas, as mãos tranquilas no volante. "Senhorita, eu acho que..." começou, mas Grace o interrompeu, agitando a mão. "Sem desculpas, eu tô um caos. Meu despertador não tocou, queimei a língua no café e olha só." Ela puxou a barra da calça, revelando uma meia com pinguins dançantes e outra com tacos mexicanos. "Meias diferentes, é assim que minha vida tá agora." O sinal abriu e ele acelerou suavemente, sem dizer nada. Grace desabou no banco, soltando um suspiro teatral. "Você é um santo calado, mas ainda assim." "Desculpa a bagunça do guarda-chuva. Meu celular morreu, então não confirmei seu nome. Mas você parou bem na hora que eu precisava. Isso é destino, né? Tipo filme, mas sem glamour e com meias molhadas." Os lábios dele se mexeram, quase um sorriso, mas ele manteve os olhos na estrada. "Você sempre fala tanto assim?" perguntou, a voz grave e controlada. Grace riu. "Só quando tô surtando. Você deve ouvir cada história dirigindo por aí. Já pensou em escrever? Contos do motorista silencioso. Ia vender horrores." O carro cheirava a couro novo e algo caro, como se o sucesso tivesse sido engarrafado e borrifado ali. "Isso aqui é chique demais para um Uber", disse ela, passando a mão no apoio de braço. "Me sinto importante, o que é bom porque aquele croissant ainda está me assombrando." Ele não respondeu, apenas a encarou pelo retrovisor, os olhos cinzentos cruzando os dela por um instante. "Entrada lateral, por favor", pediu ela quando o prédio imponente da Stonebridge surgiu à frente. Menos chance de alguém ver esse desastre. Ele estacionou com precisão, e ela pulou fora, virando-se para dar um sorriso. 5 estrelas, juro. Assim que eu carregar o celular, valeu por me salvar." Ele assentiu, já desviando o olhar, e ela correu para dentro, as meias encharcadas fazendo barulhinhos nos sapatos. No prédio, Grace disparou para o elevador, o cabelo um halo de frizz, a blusa faltando um botão que ela só notou agora. As portas quase se fecharam na cara dela, mas um colega enfiou o braço na última hora. "Valeu!" ofegou, espremendo-se lá dentro. No andar dela misturou-se a multidão de funcionários agitados com o novo CEO. "Grace, você quase perdeu", cochichou sua amiga Rachel, cutucando-a. "Carona louca, manhã mais louca ainda", murmurou Grace, ajeitando o cabelo com dedos trêmulos. Um toque firme na porta calou o burburinho. O coordenador entrou todo nervoso. "Sala de conferências agora." O novo CEO chegou. Grace seguiu o grupo, o pulso acelerado. A porta se abriu e entrou um homem,
alto, terno perfeito, olhos cinzentos que cortavam o ar. O arquivo dela escorregou das mãos, caindo com um baque. Thomas Miller, o novo CEO, varreu o ambiente com o olhar, parando nela com um leve sorriso de quem sabe de algo. "Bom dia", disse ele, a voz fria e autoritária. "Espero que minha chegada não tenha pego ninguém desprevenido, especialmente quem me confundiu com o motorista." O silêncio tomou conta. O rosto de Grace queimou enquanto todos a encaravam. Ela acabara de mandar o CEO pisar fundo, e ele não ia deixar isso passar. O silêncio na sala de conferências era tão denso que Grace podia jurar que ouviu o próprio coração tropeçar. Thomas Miller, o novo CEO, estava lá, impecável em seu terno italiano, os olhos cinzentos fixos nela como se fossem um holofote. "Motorista de Uber", ele dissera, e agora todos os colegas a encaravam, alguns com curiosidade, outros com risinhos mal disfarçados. Ela queria evaporar, virar fumaça e escapar pelo sistema de ventilação, mas seus pés estavam colados ao chão, e o arquivo caído parecia gritar sua culpa. Grace gaguejou, mas Thomas ergueu uma mão sutil, silenciando-a sem esforço. "Vejo rostos dedicados aqui", continuou ele, o tom firme, mas com um brilho de sarcasmo nos olhos, "e espero trabalhar com todos vocês para um mandato produtivo, especialmente aqueles que confiam cegamente em motoristas misteriosos, com carros de luxo." Um riso baixo ecoou no fundo da sala, e Grace sentiu o calor subir pelo pescoço até as orelhas. Ele sabia, claro que sabia. Ela o mandara pisar fundo, criticara o preço de um croissant e exibira meias ridículas como se fosse um desfile de moda tragicômico. E agora ele estava ali, usando isso contra ela na frente de todos. "Senhorita Stone, por exemplo", ele prosseguiu, apontando para ela com um gesto quase teatral, "já mostrou iniciativa e criatividade logística, qualidades valiosas." O sorriso dele era pequeno, mas afiado como uma lâmina. Grace forçou um sorriso torto, o tipo que diz, "Estou viva, mas por pouco." Sua mente gritava, "Você chamou o CEO de motorista, falou das meias, ele vai te demitir na frente de todo mundo." Mas Thomas desviou o olhar e seguiu com a apresentação. Metas, planos estratégicos, reestruturação, como se nada tivesse acontecido. Só que Grace sabia que algo tinha acontecido. Ele estava se divertindo com isso, e ela era o brinquedo novo dele. Quando a reunião acabou, ela tentou escapar pela lateral, misturando-se aos colegas que saíam em fila. Mas a voz dele a alcançou, calma e precisa. "Senhorita Stone." Era um chamado educado, mas com um tom que prometia mais do que dizia. Ela girou nos calcanhares devagar, como quem encara o inevitável. "Sim, senhor", respondeu, a voz saindo mais aguda do que pretendia. Ele deu 2 passos na direção dela, os colegas ao redor fingindo não ouvir, mas claramente atentos como plateia de novela. "Espero que sua carona hoje tenha sido agradável", disse ele, o rosto sério, mas os olhos dançando com um brilho travesso. Grace engoliu em seco. "Muito agradável, senhor. Um dos melhores Ubers que já peguei." Era uma mentira descarada, mas ela torceu para soar confiante. Thomas arqueou uma sobrancelha. "Que bom. Alguns motoristas merecem mais que 5 estrelas. Talvez uma promoção." Ela soltou uma risada nervosa, sem saber se ele estava brincando ou planejando algo pior. "Não precisa, senhor. O motorista foi ótimo, mas acho que ele não quer subir de cargo." Ele inclinou a cabeça, claramente entretido. "Conversaremos depois, senhorita Stone. Tenho algumas ideias." E então, ele piscou, antes de se afastar. Grace cambaleou para fora da sala, o rosto em chamas. "Ele vai me demitir", murmurou para si mesma. "Ou pior, me promover só para me torturar devagar." De volta à sua mesa, Rachel apareceu como um detetive em missão, os olhos brilhando de curiosidade. "O que foi aquilo com o chefe? Vocês se conhecem?" "Não, quer dizer sim, mais ou menos." "É complicado", Grace respondeu, afundando na cadeira. Rachel cruzou os braços. "Ele te olhou como se já te conhecesse. Tipo cena de filme com música dramática ao fundo." Grace hesitou, depois se inclinou e cochichou. "Eu entrei no carro dele achando que era um Uber. Mandei ele me trazer para cá, dei direções, falei das minhas meias e do croissant de R$9. Rachel tapou a boca segurando o riso. "Não acredito."
Você mandou o CEO te dirigir? Isso é lendário, quase poético. É um desastre esperando para acontecer, Grace retrucou baixinho. Se eu for demitida, você me dá carona para casa? Rachel sorriu. Se você for demitida, eu imprimo essa história e coloco num quadro. Mas pelo jeito que ele te olhou, acho que demissão não tá no plano. Grace escondeu o rosto nas mãos. Por um instante, bem no fundo, ela também achou que ele não ia deixá-la ir embora, mas isso não era o problema. O problema era que Thomas Miller parecia estar gostando demais daquilo, e ela tinha certeza de que ele não era do tipo que deixa uma piada passar em branco. Desde que saiu da reunião, Grace sentia os olhares cruzando o escritório. Alguns eram curiosos, outros divertidos, e havia os de pena, que só a deixavam mais paranoica. Sentada à mesa, ela abriu uma planilha em branco e encarou o cursor piscando por 10 minutos, fingindo concentração. Você tá bem? Perguntou Rachel, surgindo com um café na mão. Tô em negação, Grace respondeu. Tô me escondendo atrás de uma planilha falsa, tentando virar invisível. Se o Thomas Miller não me vir, talvez eu não seja demitida. Lógica infalível. Rachel segurou o riso. Mas ele já te viu, já falou com você, já te dirigiu para o trabalho. Acho que ele até sabe o nome da sua professora do primário. Grace gemeu, cobrindo o rosto. E eu chamei o carro dele de Uber com cheiro de CEO. Talvez ele tenha achado engraçado. Ele achou. Rachel confirmou. E isso é o que te assusta. Como se o destino quisesse provar o ponto, o telefone tocou. Grace congelou. Rachel atendeu antes que ela pudesse fugir. Departamento de projetos. Sim, claro. Ela tapou o fone e sussurrou. É ele. Quer falar com você agora. Tô morta, Grace murmurou. Você vai no meu enterro? Só se tiver salgadinho, Rachel respondeu, empurrando o telefone para ela. Com as mãos trêmulas, Grace atendeu. Alô? Senhorita Stone, pode vir ao meu escritório, por favor? A voz de Thomas era calma, firme e inconfundível. Sim, já vou, ela disse, tentando soar profissional, embora sua alma já tivesse pulado pela janela. Ela se levantou como um robô quebrado, ajeitou a blusa e caminhou pelo corredor, como quem marcha para o pelotão de fuzilamento. Um colega sussurrou um boa sorte, quase cerimonioso. Outro apenas a olhou com solidariedade. Ao chegar à porta do CEO, que estava entreaberta, ela respirou fundo e bateu 2 vezes. Entre, disse a voz dele. Grace entrou devagar. Thomas estava de pé perto da janela, as mãos nos bolsos, olhando a chuva que ainda caía lá fora. Ele se virou, os mesmos olhos cinzentos, o mesmo ar enigmático, mas agora com um toque de diversão. Senhor Miller, o senhor me chamou? Perguntou ela, a voz hesitante. Ele assentiu. Sim, senhorita Stone. Por favor, sente-se. Ela obedeceu, as mãos cruzadas no colo esperando o veredicto. Grace sentou-se na cadeira do escritório de Thomas Miller, as mãos apertadas no colo como se fossem a única coisa mantendo-a ancorada. O CEO estava à sua frente, agora sentado atrás da mesa, os olhos cinzentos a estudando, com uma calma que a deixava nervosa. A chuva tamborilava na janela, um som que parecia amplificar o silêncio entre eles. Ela esperava um sermão, uma demissão ou, no mínimo, uma bronca por ter transformado o carro dele numa aventura improvisada. Mas Thomas apenas a encarava, como se estivesse resolvendo um quebra-cabeça. Primeiramente, ele começou, a voz firme, mas com um leve tom de ironia. Quero agradecer pelo transporte desta manhã. Grace arregalou os olhos, o pânico subindo como uma onda. Senhor, eu juro que não foi de propósito. Meu celular morreu, o carro parecia o do aplicativo. O senhor parou bem na hora. Eu achei que era meu Uber e... Ele ergueu uma sobrancelha, interrompendo-a sem dizer uma palavra. E você assumiu o comando como uma general em missão especial, completou ele, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa. Deu ordens, criticou croissants caros e elogiou meu carro pelo cheiro de riqueza, se não me engano. Grace mordeu o lábio, sentindo o rosto queimar. Eu estava desesperada. 3º dia de chuva, café derramado, meias diferentes. Não estava no meu melhor momento. E ainda assim, ele continuou, os olhos brilhando com algo que podia ser diversão ou perigo. Teve coragem de me dar instruções e comentar o preço da minha suposta concorrência. Ele fez uma pausa, tamborilando os dedos na mesa. Foi diferente. Grace engoliu em seco. Senhor Miller,
Se isso for um aviso ou uma demissão, eu entendo. Só peço que não coloque no meu currículo. Não quero ter que explicar isso numa entrevista futura. Thomas se recostou na cadeira, cruzando os braços. Por que você acha que vai ser demitida? Porque CEOs normalmente não têm senso de humor. Ela soltou sem pensar. E eu te tratei como meu motorista particular. Ele arqueou a sobrancelha outra vez, um gesto que já estava virando assinatura. E se eu te dissesse que gostei da sua honestidade? Eu diria que o senhor está me testando, respondeu Grace, a voz vacilante. Talvez eu esteja. Ele admitiu, um sorriso quase invisível curvando os lábios. Você é boa no que faz? Ela piscou, pega de surpresa. Eu acho que sim. Ainda estou aprendendo, mas tenho boa memória. Sou organizada, sei mexer nos sistemas e consigo ser discreta quando não estou entrando no carro errado. E tem senso de humor, ele acrescentou. Isso é raro por aqui. Grace arriscou um sorriso tímido. Então quer dizer que não estou demitida? Ainda não, disse ele levantando-se. Mas recomendo confirmar o nome do motorista antes de entrar em carros aleatórios. Lições aprendidas. Muitas, ela concordou aliviada. Ele virou-se para a janela, mas antes que ela se levantasse, acrescentou. E só para constar, aquele croissant realmente custa R$9. Também achei um absurdo. Grace riu surpresa. O senhor já foi lá? Uma vez. Ainda me arrependo. Ela se levantou devagar, o peso no peito diminuindo. Posso voltar ao trabalho? Pode, ele respondeu ainda de costas. E senhorita Stone? Ela parou na porta. Sim. Da próxima vez que pegar carona com um estranho, tranque a porta, especialmente se o estranho for o CEO da empresa. Ela deixou escapar uma risada nervosa e saiu, mantendo a compostura até estar longe o suficiente para sorrir de verdade. De volta à mesa, Rachel estava em modo espiã, inclinada como se fosse arrancar a história dela à força. E aí, tá viva, demitida, promovida? Ele te pediu em casamento? Viva, empregada e sem anel, Grace respondeu, pegando o café que Rachel trouxera. Ele disse que eu tenho senso de humor e que devo tomar cuidado com estranhos, principalmente se forem bilionários. Rachel arregalou os olhos. Ele disse isso? Com outras palavras, mas sim. Você sabe que virou o centro das atenções, né? Sei, mas tá tudo bem enquanto eu ainda tiver meu crachá. Rachel entregou um muffin em solidariedade. Come isso, você merece. Grace deu uma mordida pensando que talvez as coisas não fossem tão ruins assim. No dia seguinte, ela chegou 10 minutos mais cedo, checou o nome do motorista, a placa do carro e, por segurança, foi a pé. Ao entrar no prédio, cruzou com Thomas no corredor. Ele a cumprimentou com aquele mesmo sorriso sutil. Checou o Uber hoje? Perguntou. 2 vezes, ela respondeu. Estou orgulhoso. Ela seguiu andando, escondendo um sorriso. Rachel surgiu do nada. Algo tá mudando entre vocês dois. Para! Grace cortou. Não começa. Tô só dizendo. Esse filme tá se escrevendo sozinho. Grace revirou os olhos, mas lá no fundo, talvez estivesse começando a gostar dele. Na manhã seguinte, ela entrou no escritório com a disciplina de um soldado em missão secreta. Mal dormira, sonhara que dirigia uma carroça cheia de croissants de R$9 e acordara com uma certeza. Thomas Miller estava tramando algo. Bom dia, Rachel, disse, tensa demais para as 7 da manhã. Você tá parecendo alguém prestes a fazer prova para astronauta, Rachel respondeu, rindo por cima do café. Tô me preparando para o pior, Grace confessou. Thomas Miller me elogiou ontem. Isso nunca é só um elogio, é uma armadilha. Rachel gargalhou. Você tá exagerando. Talvez ele só, sei lá, goste de você. Grace franziu a testa. Ele? Um CEO? Ele não gosta de pessoas. Ele as classifica, avalia e reorganiza como arquivos num computador. Tá, mas reparou como ele sorriu quando falou do croissant? Sim, Grace admitiu. Como alguém que já decidiu meu destino. E esse destino é ser arrastada para algum plano maluco só porque falei demais num carro que nem era meu. Antes que Rachel pudesse retrucar, o telefone tocou. Ela atendeu. Sim, claro, ela tá aqui. Cobriu o fone e sussurrou. Escritório do CEO. Agora. Grace sentiu os joelhos fraquejarem. Viu tá acontecendo. Ela se levantou como quem marcha para o cadafalso. Leva seu café, Rachel sugeriu. Pode ser uma armadilha emocional e ele te oferecer café.
Thomas estava sentado à mesa quando ela entrou, relaxado, focado no tablet. Senhor Miller, o senhor me chamou? Sim, senhorita Stone, sente-se, por favor. Ela obedeceu, o coração na garganta, esperando o próximo golpe. Grace sentou-se na cadeira do escritório de Thomas Miller, ajeitando a saia com um nervosismo que não conseguia disfarçar. Ele estava calmo, os olhos fixos no tablet, como se o mundo lá fora não existisse. Preciso da sua ajuda com algo específico, disse ele, pousando o aparelho na mesa. A voz era firme, mas tinha um tom que deixava Grace desconfiada, como se cada palavra escondesse um teste. Ela respirou fundo, esperando mais uma tarefa impossível, disfarçada de oportunidade. Nós vamos receber investidores na sexta-feira, ele continuou. Quero alguém que passe pelo andar inteiro com a equipe de manutenção antes disso. Verifique as luzes, garanta que a máquina de café funcione, as impressoras, detalhes pequenos que ninguém nota até darem errado. Grace piscou. Claro, posso passar isso para a equipe de manutenção. Não, ele interrompeu, os olhos cinzentos travando-nos dela. Quero que você supervise, pessoalmente. Eu? Ela quase engasgou na palavra. Mas, senhor, isso não é algo que a gerência... Exatamente por isso escolhi você. Ele cortou, inclinando-se para a frente. Preciso de olhos atentos. Você nota coisas fora do lugar, como quando entra no carro de um estranho, por exemplo. Grace estreitou os olhos. Isso é algum tipo de castigo disfarçado, né? Prefiro chamar de exercício de confiança. Ele respondeu, um sorriso mínimo nos lábios. Tá começando a parecer missão impossível, ela retrucou. Espero que aceite. Ela suspirou. Tá bom, eu faço. Mas vou precisar de um mapa, uma lanterna e talvez um terapeuta depois. Excelente, ele disse, levantando-se. Comece pelo 10º andar. A equipe de manutenção tá te esperando. Antes que ela saísse, ele acrescentou. E não esqueça de testar a máquina de café. Nada afasta investidores como um cappuccino morno. 3 horas depois, Grace estava no 10º andar, bloco de notas na mão ao lado de 2 técnicos de manutenção, uma fita adesiva e uma mancha de tinta branca na blusa. Isso tá virando um programa de reforma, resmungou ela, anotando luz piscando. Troca urgente. Senhorita Grace, chamou um dos técnicos, a impressora da sala B tá engasgada de novo. Disse que ia imprimir, mas só gemeu. Já vou, ela respondeu. Se ela cuspir papel na minha cara, eu processo a máquina. Na sala, ela deu 3 tapas na lateral da impressora. Nada. Tá, hora do protocolo tradicional, disse, agachando-se para puxar a bandeja de papel com a habilidade de quem já passara por isso 1000 vezes. De repente, a voz de Rachel ecoou da porta. Grace! Ela bateu a cabeça no painel da impressora. Ai, o quê? Thomas está descendo. Quer ver o progresso? Claro que sim, Grace murmurou. CEO estilo reality show sempre aparece no meio do caos. Minutos depois, Thomas entrou no andar. Grace estava com a cabeça meio enfiada na impressora, uma mancha de tinta na bochecha e a blusa presa numa das bandejas. Precisa de ajuda? Ele perguntou, segurando o riso. Preciso de uma vida nova, ela respondeu sem se mexer, ou de uma equipe de resgate especializada em impressoras assassinas. Ele deu 2 passos e soltou a blusa dela com cuidado. Grace se levantou, tentando salvar o que restava de dignidade. Tudo sob controle aqui? Ele perguntou. Tirando o fato de que a máquina me atacou, o café do 9º andar tá mais fraco que a água da chuva, e o carpete da recepção cheira a armário úmido, tá tudo perfeito. Ela respondeu sarcástica. Thomas sorriu. Gosto da sua honestidade, mesmo que seja brutal. Eu chamo de eficiência dramática, ela retrucou. Ele olhou as anotações dela. Bom trabalho. Tá indo melhor do que eu esperava. Isso foi um elogio ou mais uma piada? Ainda tô decidindo, ele disse, já se afastando. No dia seguinte, Grace voltou à mesa achando que poderia respirar, mas havia um envelope esperando por ela. Abriu-o, uma nota escrita à mão. Grace, precisamos que você revise o relatório financeiro anual. Ele sumiu da pasta digital. Conto com você. Thomas. Ele quer que eu revise o relatório financeiro? Perguntou atônita. Rachel arregalou os olhos. É tipo missão secreta em modo difícil. Se errar um número, a empresa implode. E se eu acertar, ele joga outro desafio impossível. Grace completou respirando fundo antes de mergulhar no trabalho. 3 horas depois,
Ela corrigira inconsistências, padronizara gráficos e descobrira uma linha no orçamento para despesas com chocolate. Isso é um parque de diversões para contador, murmurou, os olhos ardendo. À tarde, Thomas apareceu ao lado da mesa dela, silencioso como um ninja de terno. Sobreviveu ao relatório? Por pouco, ela disse. Perdi a fé na humanidade. Alguém está gastando dinheiro da empresa com chocolates. Bom achado, ele respondeu. Pode vir ao meu escritório? Ela o seguiu, já acostumada às visitas periódicas ao covil do CEO. O que achou do relatório? Ele perguntou sentando-se. Tem números que parecem inventados, despesas escondidas e planilhas mais bagunçadas que minha gaveta de meias. Concordo, ele disse. E agora, graças a você, vamos reorganizar tudo. Quero você nas próximas reuniões do departamento financeiro. Grace arregalou os olhos. Eu? Nas reuniões de finanças? Quero você lá. Não precisa falar, só observar. Mas espero seus relatórios no fim de cada semana. Isso é uma promoção? Ainda não. É uma avaliação. Confiança, senhorita Stone, se constrói com o tempo. Ela sorriu cansada, mas estranhamente satisfeita. Para constar, ainda estou esperando minha nota no relatório do croissant. 5 estrelas e um par extra de meias de pinguim, ele respondeu. No fim da semana, Grace estava exausta, mas sentia algo novo. Uma satisfação esquisita por sobreviver aos testes de Thomas. Rachel notou. Você está gostando disso? Gostando do quê? Desses testes misteriosos do CEO. Você reclama, mas está mais animada que nunca. Não tô. Grace negou, quase derrubando o café. Tá sim, Rachel insistiu. E vou te dizer por quê. Você gosta do desafio. E mais ainda, gosta dele. Grace ficou quieta. Talvez Rachel tivesse razão. Talvez o castigo não fosse castigo coisa nenhuma. Talvez fosse só o começo. Na terça-feira seguinte, Grace revisava relatórios para o evento anual da empresa, um pedido vago de Thomas para observar e estar disponível. Ficar disponível, murmurou ela. Traduzindo, ficar aqui, parecer útil, mas não tocar em nada e sorrir com a boca, não com os olhos. O saguão estava agitado, com um banner gigante do logo da empresa e cadeiras alinhadas esperando os convidados. Rachel passou por ela com um copo de suco. Tudo sob controle? Perfeitamente, Grace respondeu com um sorriso forçado. Sou a pessoa mais decorativa do evento. Tô pensando em me posicionar como planta ornamental. Fica de olho nos repórteres, Rachel avisou. Um deles é de uma revista grande, acho que vão entrevistar o Thomas. Ótimo, Grace disse. Tomara que não me confundam com alguém importante. Mal sei ligar uma impressora. Mas segundos depois, um homem bem vestido com um microfone na mão se aproximou, o olhar apressado. Você trabalha na empresa, né? Sim, sou suporte administrativo. Ela respondeu hesitante. Perfeito. Preciso de um depoimento rápido para o artigo de hoje. Só umas perguntas, prometo. Grace congelou. Eu? Mas eu sou só... Ótimo. Já está gravando. Ele disse, apontando para a câmera atrás dele. Seu nome? Grace Stone. Ela respondeu, o coração disparando, sem saber onde aquilo ia parar. Grace ficou paralisada, o microfone a centímetros do rosto, enquanto o repórter a encarava com expectativa. Grace Stone, ela disse, a voz tremendo um pouco. O que acha do novo CEO da empresa, Thomas Miller? Como é trabalhar com ele? A câmera zumbia atrás dele, e ela sentiu o peso de cada palavra que poderia escapar. Por um segundo, pensou em correr, mas aí lembrou de tudo. O carro, as meias, o croissant, os testes impossíveis e aquele sorriso enigmático que Thomas jogava como uma isca. Ela respirou fundo e sorriu. Ele é intenso, misterioso, um pouco intimidador, se me permite dizer, começou, soltando uma risadinha nervosa. Mas também tem senso de humor, daquele tipo que você só percebe depois que já caiu na piada. O repórter assentiu, animado. Ótimo. E o que os funcionários acham dele? Dizem que ele é muito exigente. Exigente? Com certeza. Ela respondeu, ganhando confiança. Ele pede mais café que uma cafeteria inteira e mais relatórios que uma auditoria. Mas sabe, ele faz funcionar. Desde que chegou, a empresa está diferente. Mais viva, mais acelerada, mais imprevisível. O repórter parecia encantado. Algum momento marcante com ele?
Grace quase deixou escapar aquela vez que entrei no carro dele achando que era Uber, mas se segurou. Digamos que ele é o tipo de pessoa que te surpreende. Quando você acha que vai ser demitida, ele te dá um desafio. E quando acha que vai falhar, ele já esperava que você desse um jeito. Fantástico, isso vai ficar ótimo no artigo, valeu! O repórter correu embora antes que ela pudesse processar, e Grace olhou para a câmera, murmurando: Espera, isso foi oficial? A câmera desligou. Tarde demais. Horas depois, de volta à mesa, ela tentava ignorar a bola de ansiedade no estômago. O evento correu bem. Thomas não apareceu no saguão de novo, e ninguém falou da entrevista. Ela até pensou que, com sorte, o artigo não sairia. Mas, no dia seguinte, essa esperança morreu. Rachel veio correndo pelo corredor, tablet na mão. Grace, você está no site Business Leaders and Focus. Tem vídeo da sua entrevista. O quê? Grace pulou da cadeira. Na primeira página, olha. Rachel apertou o play. Lá estava ela, o fundo elegante do evento atrás, os mini sanduíches chiques ao longe, e o rosto de alguém que achava que só estava batendo papo. A manchete dizia: Funcionária revela segredos do misterioso novo CEO da Diamond Enterprises. Segredos? Eu só disse que ele é exigente, intimidador e tem humor escondido, Grace exclamou. Rachel mal respirava de tanto rir. Olha os comentários. Quero um CEO misterioso na minha vida também. E ela é hilária. Deixa ela apresentar o canal da empresa. Grace afundou o rosto nas mãos. Tô demitida de vez, eu mesma cavei essa cova. Nesse exato momento, o telefone tocou. Rachel atendeu e parou de rir na hora. É ele. Quer te ver agora. Rachel, se eu não voltar, cuida do meu armário de arquivos e dos meus post-its. São meu legado, Grace disse, marchando para o escritório de Thomas como quem encara o fim. Bateu na porta. Entre, veio a voz dele, curta e firme. Ele estava sentado, assistindo ao vídeo da entrevista no laptop. Pausou assim que ela entrou. Senhor Miller, eu juro por tudo que é sagrado que não sabia que era oficial. Achei que era só uma pergunta boba, tipo, qual seu suco favorito? E quando vi, Thomas manteve a expressão séria. Ele precisa de mais café que uma cafeteria, recitou ele. Verdade, compro 2 para garantir o meu. Mais relatórios que uma auditoria. Também técnico. Intimidador, mas com senso de humor. Esse eu achei que era um elogio. Ele se inclinou para a frente. Grace, você tem ideia do que fez? Ela arregalou os olhos. Foi tão ruim assim? Ele ficou em silêncio por 3 segundos. Depois suspirou. Foi um sucesso. Como? Ela perguntou confusa. O vídeo viralizou. O RH recebeu dezenas de currículos com o assunto. Quero trabalhar com o CEO misterioso. Você tá brincando? Ainda não aprendi essa habilidade, ele respondeu, mas estou considerando. Grace não sabia se sentava, chorava ou agradecia. Então não tô demitida? Pelo contrário, ele disse. O time de marketing quer você em alguns vídeos internos. Eu? Por quê? Você é espontânea, engraçada e humana. É a imagem que a empresa quer agora. Ela colocou a mão no peito. Senhor Miller, com todo respeito, essa empresa tá bem? Não, mas tá melhor com você aqui. Grace engasgou com o ar. Isso foi gentil. Não esperava. Não espere muito de mim, Stone. Ele retrucou. Lembre-se, ainda sou o CEO misterioso. Misterioso sim, mas agora também é estrela da internet. Bem-vindo à era dos memes. Pela primeira vez em muito tempo, Thomas deu um sorriso de verdade. Volte ao trabalho. E parabéns pela entrevista. Obrigada. Vou tentar não dar mais nenhuma por acidente, ela disse levantando-se. Antes de chegar à porta, ele a chamou. Grace. Sim? Você ficou bem no vídeo. Não é só espontânea, é cativante. Ela congelou por meio segundo, depois sorriu. Obrigada, Sr. Miller. O senhor também é surpreendente. Saiu sem tropeçar, o que já era uma vitória. Desde o vídeo viral, Grace sentia como se usasse um crachá invisível, escrito a garota da entrevista. O escritório, antes indiferente à sua presença temporária, agora sabia seu nome, seu rosto, sua voz e a piada do croissant. Você tá famosa, Rachel comentou, mastigando uma uva enquanto folheava o boletim interno, onde alguém já prendera um print da entrevista com a legenda mais café que uma cafeteria. Famosa? Sou um gif ambulante, Grace retrucou.
Um colega pediu meu autógrafo num pacotinho de açúcar hoje. É o preço da fama, Rachel disse. Pelo menos não foi demitida. Ainda não, Grace murmurou. Mas tenho certeza que o Thomas está tramando algo. Ele me olhou hoje de manhã como se fosse mandar um e-mail com o título Vamos conversar. Rachel engoliu a uva com dificuldade. Ouvi um boato que tem um jantar de investidores amanhã à noite. Algo importante. Que o CEO precisa de alguém para ir com ele. Porque uma investidora está mais interessada nele do que nas ações. Grace piscou. Que? Ele vai levar um par como estratégia? Exato, Rachel confirmou. E adivinha quem está na lista? Não, ele não faria isso. Ele pode. Ele quer. Isso é loucura, Grace disse. Mas antes que pudesse argumentar, o telefone tocou. Já sei o que vai ser, ela resmungou. Vou atender e ele vai dizer, Senhorita Stone, tenho um convite inesperado para você. Depois vai piscar pelo telefone e desligar. Rachel riu. Ou vai mandar um link de RSVP e dizer, esteja lá. Grace atendeu. Departamento de Projetos, Grace falando. Pausa. Sim, senhor, já vou. Desligou e virou-se para Rachel. Odeio estar certa. No escritório de Thomas, ela entrou com passos cuidadosos, esperando mais um teste disfarçado. Mas nada a preparou para o que ouviu. Senhorita Stone, gostaria que me acompanhasse a um jantar com investidores amanhã à noite. Ela piscou 2 vezes. O quê? Grace ficou olhando para Thomas Miller, as palavras dele ecoando na cabeça como um eco fora de ritmo. Jantar com investidores? Repetiu ela, a voz saindo mais alta do que pretendia. Ele assentiu tranquilo, como se tivesse acabado de pedir um café. Preciso de alguém que conheça os departamentos internos, que saiba se comportar em público e... Ele a estudou com aquele olhar analítico que a deixava desconfortável, que improvise bem em situações estranhas, como confundir um CEO com um motorista. Ela se sentou tentando digerir. Desculpe, senhor, mas por que eu? Porque confio em você, ele respondeu direto, porque os investidores já viram sua entrevista. Porque você é espontânea, acessível e imprevisível, tudo que a empresa precisa parecer agora. E porque preciso evitar que a senhorita Delaney me convide para dançar de novo. Grace franziu a testa. Delaney? Uma das investidoras, ele explicou. Muito poderosa, muito insistente e com um gosto terrível para música. Grace segurou o riso. Então eu vou como distração. Como aliada, ele corrigiu, cruzando os braços. Tá começando a parecer missão de espionagem. Preciso de óculos escuros e um nome falso? Só preciso estar bem vestida, chegar na hora e saber me interromper quando eu der o sinal. Interromper como? Quando eu sinalizar. Invente algo, ele disse. Diga que derramou suco no meu terno, que precisa de ajuda urgente, que alguém ligou do prédio sobre um incêndio imaginário. Seja criativa. Grace sorriu. Isso pode ser divertido. Ou um desastre, ele retrucou. Mas conto com você. Ela se levantou. Amanhã às 8. Mando o endereço e os detalhes por e-mail. Ah, e use algo que diga, sou inteligente, mas um pouco perigosa. Isso existe? Descubra. Na manhã seguinte, Grace trocou de roupa mentalmente umas 7 vezes. No armário, tinha um vestido preto simples, um conjunto bordô elegante e uma combinação de blazer e calça que a fazia parecer advogada. Você precisa de ajuda? Rachel perguntou, invadindo o quarto sem bater. Ou de uma estilista? Tô em pânico. Que roupa diz sou esperta e misteriosa, mas não tô paquerando o CEO. Rachel cruzou os braços. Você não quer parecer que tá paquerando o CEO? Grace hesitou. Tá, talvez um pouco, mas não óbvio. Só casualmente incrível. O vestido bordô, Rachel decidiu. E aqueles saltos que te dão 5% mais confiança e 10% mais dor. Grace concordou. Às 19h58, ela chegou ao endereço que Thomas enviara. Um restaurante chique com luz baixa, música suave e garçons que pareciam treinados para o silêncio absoluto. Ao sair do carro, a brisa da noite bateu no rosto dela. Entrou e lá estava ele. Thomas Miller, terno cinza escuro, cabelo impecável, expressão séria que suavizou com um leve sorriso ao vê-la. Pontual, ele disse, oferecendo o braço. Cheguei 15 minutos antes e dei voltas no quarteirão. Ela confessou. Estratégia de batalha? Estratégia nervosa. Ele a guiou até a mesa. Grace olhou ao redor. Alvo em 3, 2, 1, Thomas murmurou.
E então ela apareceu. Senhorita Delaney, vestido vermelho chamativo, perfume forte e um sorriso felino. Thomas, querido, exclamou pousando as mãos nos ombros dele. Ele se levantou, educado. Delaney, bom te ver de novo. Essa é Grace Stone, minha assistente especial para assuntos de integração. Grace estendeu a mão com um sorriso. Prazer em conhecê-la. Delaney apertou a mão dela, avaliando-a lentamente. Que interessante. Vocês trabalham juntos há muito tempo? Desde o croissant de R$9, Grace respondeu sorrindo. Delaney franziu a testa. Thomas pigarreou. Grace é muito eficiente. Tem sido essencial na nossa nova abordagem. A nova abordagem parece mais jovem, Delaney comentou, ajeitando o cabelo. Grace sorriu. Jovem, ousada e com meias temáticas. Thomas quase engasgou com a água. O jantar seguiu com conversas educadas, risadas estratégicas e alguns comentários passivo-agressivos de Delaney. Toda vez que ela avançava, Thomas lançava um olhar para Grace, e ela entrava em ação. Senhor Miller, sua gravata tá torta. Senhor Miller, o gerente quer saber se prefere mesa na janela. Senhor Miller, precisamos checar aquele relatório urgente sobre gente que interrompe jantares formais. Quando a sobremesa chegou, Delaney perdeu o interesse e se despediu. Thomas suspirou. Você foi perfeita. Sou uma máquina de improviso, Grace disse. Mas vou cobrar 1 semana sem relatório surpresa. Negociável, ele retrucou. E um croissant de R$9. Agora você está abusando. Eles riram. Na saída, Thomas a acompanhou até o carro. Por um momento ficaram em silêncio. Obrigado por hoje, Grace, ele disse. Foi divertido, desafiador e estressante. Um pacote completo. Você tem esse efeito, ela respondeu. Mistura de caos e solução. E você é o CEO mais difícil de decifrar que já conheci. Continue tentando, ele disse. Ela abriu a porta do carro, mas antes de entrar, ele falou. Grace, ela virou. Sim, você tá perigosa essa noite. Ela sorriu. E você quase pareceu humano. Ele inclinou a cabeça. Boa noite, senhorita Stone. Boa noite, senhor Miller. Entrou no carro, o coração batendo um pouco fora do compasso. Na manhã seguinte, Grace chegou à empresa tentando passar despercebida, missão impossível depois dos últimos dias. Rachel a esperava com café e um sorriso malicioso. Então, agente Stone, a missão deu certo? Concluída, sem baixas, Grace respondeu. Mas esses saltos me deixaram com sequelas permanentes. Eu vi você saindo do restaurante com ele, de braço dado, à noite, a lua brilhando. Rachel, Grace cortou, foi só educação. A lua não tem nada a ver. Que o vestido bordô também foi só protocolo? Grace revirou os olhos. Eu só salvei o chefe de uma investidora animada demais. Foi um favor profissional, ponto. Você diz isso, mas tô vendo um sorrisinho aí. Rachel apontou com a tampa do copo. O clássico, gostei mais do que deveria. Grace ignorou e ligou o computador. Mas sim, havia um sorriso escondido que aparecia toda vez que ela lembrava de Thomas, dizendo, você tá perigosa essa noite. Mal teve tempo de respirar antes de uma notificação surgir. Reunião de emergência no auditório. 10 horas. Obrigatória. Com a presença do CEO. O mistério tá de volta, Rachel disse. Toda vez que tem reunião surpresa com o Thomas, algo muda. Tomara que não seja outra reestruturação, Grace respondeu. Mal me acostumei com o novo escritório. Ou talvez ele anuncie seu novo cargo como acompanhante oficial de jantares estratégicos, Rachel provocou. Grace lançou um olhar cortante. Se isso acontecer, eu mesma imprimo minha carta de demissão. O auditório estava lotado, os funcionários se acomodando em filas, cochichando sobre o que vinha pela frente. Grace tentou achar um canto discreto no fundo, mas Rachel a puxou para a terceira fila. Ele vai nos ver daqui. Grace sussurrou nervosa. Exatamente. Rachel respondeu sorrindo. Minutos depois, as luzes ajustaram-se e Thomas entrou. Terno impecável, expressão calma, presença que dominava o espaço. Algo parecia diferente, e Grace sentiu um frio na barriga que não sabia explicar. O auditório estava carregado de expectativa quando Thomas Miller subiu ao palco, o terno escuro destacando sua postura impecável. Grace, sentada na terceira fila, graças a Rachel, sentia o estômago revirar. Ele parecia o mesmo de sempre.
calmo, no controle. Mas havia algo mais leve no jeito dele. Um brilho sutil nos olhos cinzentos. Quando o olhar dele passou por ela, Thomas fez um aceno quase imperceptível. Grace congelou. Depois coçou a cabeça para disfarçar o rubor que subia às bochechas. Ele começou a falar sobre a nova fase da empresa. Gráficos, metas, melhorias nos processos. A voz firme cortando o silêncio. Então, surpreendendo a todos, anunciou uma campanha interna. Pessoas reais, resultados reais. Queremos mostrar quem somos, disse ele, e projetou na tela gigante o vídeo da entrevista de Grace. Não, 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 ela sussurrou, afundando na cadeira. Vou direto pro limbo depois disso. O vídeo rolou, e para surpresa dela, o público riu nos momentos certos, aplaudiu no final, e vários colegas a olharam com admiração. Isso é surreal, ela murmurou. Thomas voltou ao microfone. Esse vídeo representa a direção que queremos tomar. Humor, autenticidade e coragem. Por isso agradeço pessoalmente à senhorita Grace Stone, que sem saber, deu o tom perfeito para o que estamos construindo. O auditório explodiu em palmas. Grace queria virar névoa e sumir. Por favor, Grace, venha até aqui, ele acrescentou estendendo a mão. Não, 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 ela sussurrou, mas Rachel já a empurrava para o corredor. Subiu ao palco com pernas trêmulas, apertou a mão dele, quente, firme, e pegou o microfone como se fosse uma batata quente. Oi, eu só queria pegar um Uber e chegar ao trabalho sem ser demitida, começou, a voz vacilante. Não esperava virar vídeo, muito menos estar numa tela gigante, muito menos aqui. O público riu. Mas se aprendi algo, é que às vezes você entra no carro errado e acaba no caminho certo. Mais aplausos. Até Thomas pareceu surpreso com as palavras dela. Ela devolveu o microfone rápido e desceu do palco antes que pudesse estragar tudo. Mas o universo tinha outros planos. Ao dar o último passo, o salto enganchou. Ela não caiu de cara, mas soltou um gritinho, perdeu o equilíbrio e agarrou o primeiro apoio à vista. Um suporte de planta decorativa. O vaso tombou com ela, espatifando-se no chão. O silêncio caiu como uma cortina. De joelhos, cercada por cacos de cerâmica, Grace olhou para o público com um sorriso sem graça. Era uma planta falsa, tá? Uma explosão de risadas ecoou. Thomas desceu do palco num instante, rindo baixo, e a ajudou a levantar. Você tem um talento único para causar impacto, disse ele. Me contrata como animadora de eventos, ela retrucou. Eu derrubo plantas onde quer que vá. Você tá bem? Só meu ego tá ferido, mas ele já passou por coisa pior. De volta à mesa, os colegas a receberam como celebridade. Uma celebridade atrapalhada, mas ainda assim. Você é oficialmente uma lenda nesse departamento, Rachel declarou. Quero minha cadeira de rodas simbólica ou um troféu em forma de cacto. Naquela tarde, Grace achou que tudo voltaria ao normal até abrir um e-mail. Jantar interno, convidados especiais. Grace, sua presença é esperada no jantar informal de agradecimento aos participantes do evento. Hoje, 19 horas, sala de conferências principal, TM. Ela checou o relógio, 2 horas até o jantar, 2 horas para inventar uma desculpa. Mas nenhuma parecia boa o bastante. Às 7 em ponto, lá estava ela. Ao entrar na sala, viu que não era um jantar comum. Luzes suaves. Mesa posta para 4. Thomas já estava sentado com 2 diretores. Ao vê-la, levantou-se e puxou uma cadeira. Achei que você não viria. Pensei em fugir, ela admitiu. Mas imaginei que pudesse ser outro teste secreto. Talvez, ele disse, ou só um jantar, Grace. Nem tudo é mistério. Ela sentou-se. A noite foi simples. Conversa leve, agradecimentos, piadas sobre a planta. Quando os outros saíram, Thomas ficou. E ela também. Foi um dia longo, ela comentou. Você lidou com graça, mesmo estando no chão. Tô pensando em lançar um curso. Como se humilhar em público e ainda ser aplaudida. Ele riu. Um silêncio confortável se instalou. Grace, ele disse, a voz mais suave. Você tem sido uma surpresa constante desde que entrou no meu carro por engano. E você tem sido um desafio constante desde que não me expulsou, ela retrucou. Nunca planejei te demitir, ele confessou. Meu primeiro pensamento foi quem é essa maluca me mandando virar à esquerda? Ela riu. Justo, mas aí você me fez rir
E isso não acontece muito. Quase nunca. Grace mordeu o lábio, segurando um sorriso. Você sempre foi assim? Assim como? Misterioso observador, sarcasticamente quieto. Talvez, ele respondeu, mas ultimamente me sinto diferente. Por minha causa? Ele a encarou. Um pouco sim. Ela não soube o que dizer. Ele continuou. Não sabemos para onde isso vai, mas gosto da ideia de descobrir. Ela sorriu, o coração acelerando. Desde que não seja num carro preto parado no sinal. Ele deu uma risada baixa. Prometo. Na próxima, deixo você dirigir. Péssima ideia. A melhor até agora. Ficaram ali mais um pouco, sem pressa. E pela primeira vez em semanas, Grace não se sentiu perdida. Na manhã seguinte, algo estava estranho no ar quando ela chegou ao escritório. Um silêncio solene pairava. O tipo que precede algo grande ou desastroso. Na recepção, viu 2 seguranças cochichando. No elevador, um funcionário murmurou. Ele tá diferente hoje. Diferente como? Menos frio, mais letal. No andar dela, Rachel a esperava, olhos arregalados. Você não vai acreditar. O quê? Thomas está doente, Grace piscou. Tipo nariz vermelho e cobertor nos ombros? Não sei, mas entrou com um lenço, recusou café e tá mais quieto que o normal. Nem respondeu ao bom dia do diretor financeiro. Grace parou no meio do corredor. Ele tá resfriado? Obviamente, mas você sabe como ele é. Não vai admitir. Vai dizer que é leve congestão atmosférica ou ajuste respiratório corporativo. Grace sentou-se processando a ideia de Thomas Miller sendo humano. Isso explica o e-mail de ontem à noite, murmurou. Que e-mail? Assunto. Plano de reunião alterado. Só dizia reunião cancelada, novos arquivos anexados. Sem bom dia, sem atenciosamente. Achei que era um erro, mas agora faz sentido. Vírus real, Rachel riu. E você vai fazer o quê? Nada. Ele é adulto, é CEO, tem um império. Pode lidar com o próprio resfriado. Mas no fundo, Grace sabia que não ia ignorar. Ao meio-dia, depois de um relatório, ela pegou a bolsa, desceu ao café do saguão e voltou com uma sacola. Chá de gengibre com limão e mel, 2 sachês de camomila, uma tigela de sopa de galinha com legumes e uma barra de vitamina C que prometia restaurar a alma em 24 horas. Rachel observou divertida. Você disse que não ia fazer nada, e agora parece a tia do bem-estar do escritório. Não tô cuidando dele, Grace corrigiu. Tô entregando. É diferente. Bateu na porta do escritório dele. Silêncio. Bateu de novo. Sr. Miller, é a Grace. Entre, veio uma voz rouca. Grace abriu a porta devagar, o som rouco da voz de Thomas ainda ecoando na cabeça dela. Lá estava ele, sentado à mesa, cercado por um silêncio pesado, que parecia pesar mais que o terno azul marinho jogado sobre a cadeira. Um lenço amassado estava na mão dele, os olhos ligeiramente vermelhos, a gravata frouxa, a prova definitiva de que o CEO fora derrotado por um vírus. Nossa, ela deixou escapar antes de se segurar. Você tá quase humano. Estou bem, ele respondeu, a voz nasal e teimosa. É só um leve desequilíbrio térmico. Você tá com febre, ela retrucou, entrando com a sacola na mão. Eu tenho foco e congestão estratégica, ele insistiu, mas um espirro o traiu logo depois. Grace riu. Tá, definitivamente febre. Toma. Colocou os itens na mesa como quem apresenta um plano de guerra. Plano emergencial para um CEO em crise. Thomas olhou para a sacola como se ela tivesse trazido um artefato alienígena. O que é isso? Cuidado básico, ela disse firme. Você vai tomar esse chá agora, comer essa sopa mais tarde e parar de fingir que está pronto para dominar o mercado financeiro. Sua voz está parecendo um pato com sinusite. Ele arqueou uma sobrancelha, mas o riso que tentou segurar virou um acesso de tosse seca. Grace puxou uma cadeira e sentou-se na frente dele. Por que você está aqui? Todo mundo no seu nível manda e-mail de casa quando espirra. Por que não tiro folga? Ele respondeu. Porque você é um robô? Porque o robô tem prazos. E agora o robô tem um vírus, ela completou. Isso foi um trocadilho? Foi. E foi ótimo. Thomas respirou fundo e pegou o copo de chá, encarando-o com desconfiança. Você não precisava fazer isso. Eu sei, ela disse. Mas você faria por mim, do seu jeito estranho, trocando café por chá e planilhas por sopa.
Ele tomou um gole e fez uma careta. Isso é horrível. Significa que tá funcionando, ela retrucou cruzando os braços. Um silêncio caiu entre eles, quebrado apenas pelo som da chuva lá fora. Obrigado, ele murmurou depois de alguns segundos, quase baixo demais para ouvir. De nada, ela respondeu, surpresa com a suavidade da própria voz. Durante a tarde, Grace fez várias idas ao escritório dele. Mais chá, um termômetro, uma tentativa de convencê-lo a ir para casa. Se você desmaiar aqui, o RH vai levar a culpa, ela disse. E eu não quero ser a funcionária que viu o CEO apagar no meio de uma ligação com investidores. Não vou desmaiar, ele insistiu. Tá, mas se desmaiar, posso assumir sua agenda por uma semana? Nem com febre alta. Tive que tentar. No fim do dia, ela fez uma última investida. Agora é sério. Você tá pálido. Sua voz tá em câmera lenta. Seus olhos parecem de um bebê panda que não dorme há 3 noites. Vai pra casa, Grace. Vai pra casa você, ele retrucou hesitando. Só se você me deixar em paz por um dia. Negociável, ela disse. Ele se levantou devagar. Grace pegou o casaco dele e entregou. Direto pra cama. Nada de vou só revisar esse relatório ou vou reorganizar o orçamento da empresa. Você tá me dando ordens? Tô cuidando da minha fonte diária de desafios, ela respondeu. Se você parar, minha vida fica chata. Thomas deu um sorriso fraco. Você é impossível. E você é teimoso. Empate. Aceito, ele disse e saiu, os passos mais lentos que o normal. Na manhã seguinte, Grace chegou cedo, mais cedo que nunca. Na mesa dela havia uma caixinha com seu nome. Dentro, um bilhete. Sumo por hoje, como ordenado, mas não pense que venceu. Tô só recarregando pro próximo desafio. Thomas. Junto, uma barra de chocolate e um chaveiro de um pinguim segurando um taco de hóquei. Ela riu alto, alto o suficiente para Rachel espiar. O que é isso? Uma ameaça disfarçada de carinho, Grace disse mostrando o chaveiro. Ele tá te paquerando, Rachel declarou. Ele tá me pagando pelo plano emergencial. Te deu um pinguim com taco de hóquei? Isso eu mencionei no carro, no dia que entrei achando que era Uber, Rachel piscou. Ele lembrou disso. Ele lembra de tudo. Grace disse, quieta por um momento. Guardou o chaveiro na bolsa com cuidado. Aquele dia, enquanto organizava arquivos, Grace percebeu que algo mudara. Não só entre ela e Thomas, mas dentro dela. Não era mais a assistente temporária tropeçando nos próprios nervos. Tinha voz, confiança e fizera um CEO doente tomar chá de gengibre sob protesto. E talvez, só talvez, estivesse começando a gostar dele de verdade. Na última sexta do mês, a Diamond Enterprises se preparava para um evento temido e aguardado, a festa anual de fim de ano. Era famosa por confusões lendárias, alianças inesperadas, romance surpresa, planilhas esquecidas no banheiro. Grace estava decidida a não ser protagonista de nada disso. Plano simples, disse a si mesma, ajustando o vestido no espelho do banheiro do escritório. Chegar, sorrir, falar pouco, comer um canapé, não tropeçar, não cantar, não dançar, não beijar ninguém e sair antes da sobremesa. Rachel, claro, tinha outros planos. Você tá incrível, disse, invadindo o banheiro sem bater. Thomas Miller vai desmaiar, vou sorrir, o que para ele é quase a mesma coisa. Não me arrumei para ele, Grace retrucou. Então para quê? Pras planilhas? Pros refrigerantes mornos? Pra playlist com 5 músicas e 2 remixes? Grace revirou os olhos. Me arrumei para parecer apresentável, profissional e impecável nas fotos acidentais que vão parar no mural da empresa. Sei. E o batom vermelho? Para intimidar a concorrência? Para evitar que falem comigo, Grace respondeu. O salão estava decorado com luzes suaves, balões elegantes e uma pista de dança brilhando no centro. Um DJ de terno e tênis comandava a música, enquanto garçons circulavam com bandejas de bebidas. Grace entrou com Rachel ao lado, tentando parecer à vontade em festas de hotel 5 estrelas. Missão 1. Achar os canapés. Rachel disse pegando 2. Missão 2. Não tropeçar. Grace completou, segurando o copo com força. Missão 3. Localizar o CEO. Grace hesitou. Ele provavelmente não vem. Tava doente, lembra? Isso foi terça, hoje é sexta. Se melhorou, vai estar aqui. Rachel insistiu. E se vier, vai te notar.
Aposto meu muffin da manhã nisso. Rachel, ele é meu chefe, Grace disse, mas o coração deu um pulinho. E então, como se o universo quisesse testar, ele chegou. Thomas Miller, terno escuro sem gravata, cabelo penteado para trás, olhar entre intrigante e inquietante. Grace congelou. Fora do escritório, ele parecia mais relaxado e mais perigoso. Ele cumprimentou algumas pessoas. Então os olhos dele a encontraram. E com uma calma deliberada veio direto na direção dela. Senhorita Stone, disse, parando na frente dela. Senhor Miller, ela respondeu, tentando soar mais firme do que se sentia. Você tá linda e viva, o que é uma vitória depois da sua performance febril de terça. Ele sorriu. Graças àquele chá de gengibre que parecia veneno caseiro. Segredo de família, ela brincou, que devia ter ficado segredo. Eles riram. Posso te levar à sua mesa? Ele ofereceu o braço e Grace, hesitando, aceitou. Grace segurou o braço de Thomas enquanto ele a guiava pelo salão, o calor da mão dele atravessando o tecido do vestido dela. O ambiente vibrava com música, risadas e o tilintar de copos. Mas tudo parecia abafado perto da presença dele. Você vem a essas festas todo ano? Ela perguntou, tentando manter a voz casual enquanto passavam por colegas que os encaravam com curiosidade mal disfarçada. Quase nunca, ele respondeu, a voz baixa. Mas esse ano parecia diferente. Diferente como? Você tá aqui, ele disse, simples, sem hesitar. Grace quase tropeçou nos próprios pés, mas ele a segurou com firmeza. Cuidado, brincou. Não quero outra planta sacrificada. Essa foi por sua conta, ela retrucou rindo, enquanto chegavam à mesa. Era uma mesa redonda, com toalha branca impecável e um centro de flores que cheirava a primavera fora de época. Rachel já estava lá conversando com um colega do financeiro, mas lançou um olhar conspiratório para Grace assim que os viu. Thomas puxou a cadeira para ela e Grace sentou, sentindo-se estranhamente exposta sob as luzes suaves. Obrigada, disse, ajustando o guardanapo no colo como se fosse um escudo. Ele sentou-se ao lado dela e por um momento ninguém falou. Então Rachel quebrou o gelo. Senhor Miller, não sabia que o senhor era fã de festas corporativas. Não sou, ele respondeu com um sorriso seco. Mas Grace me convenceu que vale a pena tentar. Eu? Grace arregalou os olhos. Eu não disse nada. Você não precisou, ele retrucou. Você aparece em lugares inesperados e faz o resto parecer inevitável. Rachel engasgou com o suco, disfarçando com uma tosse. Vou pegar mais canapés, anunciou, levantando-se rápido demais e deixando os dois sozinhos. Grace olhou para Thomas. Você tá tentando me deixar sem graça de propósito? Talvez, ele disse, inclinando a cabeça, mas é mais divertido ver você reagir. Você é terrível, ela respondeu, mas o sorriso traiu as palavras. A noite seguiu com conversas leves e pratos que Grace mal provou. Estava ocupada demais tentando não parecer nervosa. O DJ trocou a música animada por algo mais lento e casais começaram a se levantar para a pista. Thomas olhou para ela. Quer dançar? Eu? Grace riu nervosa. Não danço. Quer dizer, danço mal. Tipo, derrubo coisas e piso em pés. Eu arrisco, ele disse, levantando-se e estendendo a mão. Ela hesitou, mas algo na expressão dele, menos CEO, mais humano, a fez ceder. Pegou a mão dele, sentindo um calor que subiu pelo braço e o seguiu até a pista. A música era suave. Um violino que parecia flutuar no ar. Thomas segurou a cintura dela com uma mão, a outra guiando a dela, e começaram a se mover. Você disse que não dança, ele murmurou, os olhos fixos nos dela. Eu disse que danço mal, ela corrigiu, mas você guia bem. Anos de prática, ele respondeu-se. Com quem? Com ninguém importante. Ela sorriu. Isso é o mais próximo que você já chegou de um elogio direto? Talvez, ele disse, girando-a devagar. Grace tropeçou um pouco, mas ele a segurou. Relaxa, não vou te deixar cair. Você já me viu com uma planta, não confie tanto. Ele riu. Um som raro, quente, que fez o peito dela apertar. A dança durou mais uma música, e quando acabou eles pararam ainda próximos. Você sobreviveu, ele disse. Por pouco, ela respondeu, ofegante. Voltaram à mesa em silêncio, mas algo tinha mudado. Um fio invisível que os conectava agora parecia mais forte.
Rachel reapareceu com uma bandeja de docinhos. Vocês dois estão fofos, sussurrou para Grace. Para, ela sibilou de volta, mas o rosto queimava. Mais tarde, Grace precisava de ar. Saiu para o terraço do hotel, o vento fresco da noite aliviando o calor da festa. Encostou-se ao parapeito, olhando as luzes da cidade, quando ouviu passos. Escondendo? Thomas perguntou, parando ao lado dela. Respirando, ela respondeu. Festas me deixam nervosa. Você esconde bem. Mentirosa profissional, ela brincou, virando-se para ele. E você? Por que está aqui fora? Para te encontrar, ele disse, simples. Grace piscou. Você não cansa de me surpreender. Você também não, ele retrucou. Desde o primeiro dia. Ficaram em silêncio, o som distante da música misturado ao vento. Grace, ele começou, a voz mais baixa. Você já pensou para onde isso está indo? Isso o quê? Nós. Ela segurou-lhe o fôlego. Eu não sei. Quer dizer, você é meu chefe. Eu sou a louca das meias. E a gente meio que tropeça um no outro o tempo todo. Tropeçar não é ruim, ele disse. Depende de quem está do outro lado. Ela olhou para ele, os olhos cinzentos refletindo as luzes da cidade. Você está falando sério? Quase nunca falo o que não penso, ele respondeu. Mas contigo é diferente. Você me faz querer dizer mais. Grace sentiu o coração disparar. Thomas, Antes que terminasse, ele deu um passo mais perto, o espaço entre eles encolhendo. Você não precisa responder agora, ele disse. Mas eu precisava te dizer. Ela assentiu, sem palavras, o olhar preso ao dele. Ele estendeu a mão hesitante e tocou a dela no parapeito. Leve, quase um teste. Ela não recuou. Eu gosto de você, ele murmurou, quase como um segredo. Muito. Grace sorriu, um nó na garganta. Eu também gosto de você. Muito. Ele apertou a mão dela por um segundo antes de soltar. Vamos voltar? Vamos, ela disse, mas nenhum dos dois se moveu logo. Quando voltaram, a festa já estava mais calma, e Grace sentiu que algo maior começava ali. Na segunda-feira seguinte, o escritório parecia outro. O fim de semana deixara um rastro de energia, ou ressaca, dependendo de quem você perguntasse. Grace chegou com um café na mão, o chaveiro de pinguim balançando na bolsa, um sorriso que ela tentava disfarçar. Rachel a interceptou no corredor. Você está brilhando. O que aconteceu na festa depois que eu fui embora? Nada demais, Grace disse, evasiva. Mentira. Eu vi vocês dançando. Vi ele te seguindo para o terraço. Conta logo. A gente só conversou, Grace admitiu. E ele disse que gosta de mim. Rachel quase derrubou o celular. Ele o quê? E você? Disse que gosto dele também. Grace Stone, você está oficialmente vivendo um romance corporativo. Não é romance, Grace corrigiu rindo. É, sei lá o quê. A gente vai ver. Mas o dia não deu tempo para sonhar. Um e-mail urgente chegou. Reunião extraordinária, 14 horas, sala principal. Assunto, reestruturação de equipe. Grace franziu a testa. Reestruturação? Rachel leu por cima do ombro. Isso não parece bom. Ou é ótimo, Grace disse, mas o tom era incerto. Às 2 em ponto, ela entrou na sala lotada, viu Thomas ao fundo, sério demais, e sentiu um frio na espinha. Grace entrou na sala de reuniões com o coração na garganta, o ar pesado com o silêncio tenso dos colegas. Thomas estava no canto, de pé, o rosto sério como o de um general antes da batalha. Ele não a olhou diretamente, mas ela sentiu o peso da presença dele mesmo assim. O e-mail sobre reestruturação de equipe pairava como uma nuvem negra e os sussurros ao redor só pioravam. Corte de custos, demissões, novo organograma. Rachel, ao lado dela, murmurou. Se eu for demitida, levo os post-its para casa por despeito. O diretor de RH subiu ao púlpito, projetando um gráfico confuso na tela. Após uma análise detalhada dos últimos meses, começou. Decidimos otimizar nossa estrutura para os desafios do próximo trimestre. Grace segurou o braço da cadeira. Otimizar nunca era bom sinal. Então, Thomas deu um passo à frente, assumindo o microfone. Isso não é um corte, disse, a voz firme cortando os murmúrios. É uma evolução, ele explicou. Departamentos seriam realinhados, funções ajustadas, e alguns papéis ganhariam mais autonomia.
Queremos que as pessoas certas estejam nos lugares certos, continuou. E isso começa com quem já provou que pode fazer a diferença. Grace ouviu, mas não relaxou, até ele dizer: Grace Stone, por favor, levante-se. Ela congelou. Rachel cutucou-a com força. Vai! Com pernas trêmulas, Grace se levantou, o olhar de dezenas de colegas queimando nela. Grace tem mostrado iniciativa, criatividade e uma habilidade rara de transformar caos em resultado, Thomas disse. Por isso ela assume a liderança do novo setor de integração e comunicação interna, efetivo imediatamente. O auditório aplaudiu, mas Grace só piscava. Eu? Deixou escapar alto demais. Você, ele confirmou com um leve sorriso. Sentou-se atordoada enquanto o resto da reunião seguia. Mais nomes, mais mudanças, nenhum corte. Quando acabou, colegas a cercaram com parabéns e perguntas. Você sabia? Rachel perguntou empolgada. Não faço ideia de como isso aconteceu, Grace respondeu. Talvez o vídeo viral, a planta, o jantar, tudo isso junto. Ou talvez ele só goste de você, Rachel sugeriu rindo. Depois, Grace subiu ao 10º andar, o novo escritório do setor dela, ainda vazio, com caixas e móveis sendo organizados. Bateu na porta de Thomas, que estava lá dentro revisando papéis. Senhor Miller? Ele levantou os olhos. Agora é Sra. Stone, chefe de setor. Ela riu entrando. Isso é real, quer dizer, eu tropecei numa planta na frente de todo mundo e agora sou líder de algo? É real, ele disse, levantando-se. Você ganhou isso, não por tropeçar, mas por se levantar, e por fazer os outros se levantarem com você. Você está me promovendo por causa do jantar, do chá ou das meias? Ela brincou. Por causa de você, ele respondeu sério. Mas o chá ajudou. Grace sorriu. Obrigada, Thomas. Isso significa muito. Você merece, ele disse. E eu sabia desde o primeiro dia que você não era só uma passageira perdida. Ela deu um passo mais perto. E você não era só um motorista misterioso. Ainda sou um pouco misterioso, ele retrucou. E eu ainda sou um pouco perdida, ela admitiu. Mas acho que a gente se encontrou no meio do caminho. Ele assentiu, e por um momento ficaram em silêncio. O som da chuva lá fora como um eco do começo de tudo. Semanas depois, Grace estava instalada no novo cargo. O escritório no 10º andar tinha uma janela enorme, uma planta nova, à prova de tombos, e uma equipe pequena, mas animada. Ela organizava reuniões com um bloco de notas cheio de ideias, algumas práticas, outras malucas, como Dia do Café Temático ou Concurso de Meias Criativas. O apelido A Garota do Uber virou a chefe do 10º, e ela gostava disso. Thomas aparecia de vez em quando, às vezes com um relatório, às vezes só com um café e um comentário sarcástico. Você está se saindo bem, ele disse numa dessas visitas encostado no batente da porta. Melhor que você imaginava? Muito, ele respondeu. Você está tornando esse lugar menos chato. E você está tornando ele menos assustador, ela retrucou. Ele sorriu. Parceria justa. Numa sexta-feira chuvosa, meses depois, Grace saiu do prédio com Thomas ao lado. A chuva caía leve e ela abriu o guarda-chuva. Um novo, resistente, presente dele depois que o antigo virou sucata. Quer carona? Ele perguntou apontando para o carro preto estacionado. Ela riu. Você nunca vai me deixar esquecer, né? Nunca, ele disse, abrindo a porta para ela. Mas dessa vez você sabe quem está dirigindo. Ela entrou e enquanto o carro deslizava pelas ruas molhadas, Grace olhou para ele. Para onde a gente está indo? Para onde você quiser, ele respondeu. Mas eu conheço um lugar com croissants decentes e de graça. Grátis é meu tipo favorito, ela disse rindo. Então tá combinado. O carro parou num café pequeno, escondido numa rua lateral. Sentaram-se perto da janela, a chuva tamborilando no vidro, e pediram croissants e café. Nada de R$9, ele prometeu. Conversaram sobre o trabalho, sobre o dia que se conheceram, sobre o futuro, sem pressa, sem tensão. Quando o café acabou, Thomas olhou para ela. Grace, eu gosto disso, de nós. Eu também, ela disse, o coração leve. Acho que a gente funciona, mesmo sendo um caos às vezes. O melhor tipo de caos, ele concordou. Saíram de mãos dadas, o guarda-chuva protegendo os dois.
E Grace soube que, de alguma forma, o destino tinha dado um jeito. O carro errado, as meias erradas, a planta errada, tudo levara ao lugar certo. Meses depois, numa manhã tranquila, Grace revisava um relatório no 10º andar, quando Rachel entrou com um envelope. Chegou para você. Dentro, um convite. Casamento de Rachel e Pedro. Sábado, 18 horas. Você vai? Rachel perguntou. Com certeza, Grace disse. E o Plus One? Thomas já confirmou, ela respondeu sorrindo. Rachel riu. Do Uber ao altar dos outros. Vocês são épicos. Naquele sábado, Grace e Thomas chegaram ao casamento de mãos dadas. Ela num vestido azul que ele elogiou 3 vezes, ele num terno que o fazia parecer um galã de filme antigo. Dançaram. Mal, mas juntos. Riram. E no fim da noite, sob as luzes do jardim, ele a puxou para perto. Você já pensou em nós dois assim? Perguntou baixo. Casamento? Talvez, ele disse. Ela sorriu. Talvez um dia. Mas por agora, tô feliz com nossos croissants e nosso caos. Eu também, ele disse, e a beijou. Leve, quente, perfeito. A chuva começou a cair de novo, mas eles não correram. Sob o guarda-chuva, o mundo era só deles.